Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, um novo assunto. Mais uma vez aqui, revisando a apostila de vocês, principalmente para quem está tendo dificuldade em conteúdos que foram vistos há meses atrás, por conta da quantidade de assuntos. Então a gente está aqui para ajudar e voltar a apostila, resolvendo exercício, dando dica, indicando o que é importante em cada um dos capítulos. Tudo bem? Então, eu tô aqui com vocês para ajudar em funções, tema de matemática 2 da nossa apostila, um tema que aqui o capítulo 3 é o primeiro encontro com funções, que dura bastante tempo. Tem inúmeros capítulos trabalhando funções específicas, ou seja, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função modular. Então, aqui é o primeiro passo, o ponto de partida, tá legal? E para esse capítulo, eu separei os conceitos mais importantes que eu acho que deveriam ser revisados, tá legal? São conceitos que vão permear todos os outros que envolvem função. A primeira questão que eu separei, ela é uma questão bem emblemática, ela fica na página 66 da apostila, ela é uma questão nível 2, é a quinta questão da apostila. E por que ela é emblemática? Olhem as alternativas. Eu não vou nem ler a questão ainda. Olhem as alternativas. Letra A. Essa função é apenas injetora. Essa função é sobrejetora. Quando a gente vê isso aqui em fevereiro, chega em julho, a pessoa não faz a menor ideia mais do que injetora, o que é sobrejetora. Porque, de fato, é um tema nichado. Ele fica na parte que é exclusiva de função de forma genérica. Quando a gente aprende função do primeiro grau, do segundo grau, logaritmo, a gente não usa mais esses termos, né? A gente não usa mais esses termos, mas porque a ideia de uma função injetora ou sobrejetora não depende do formato da função. É uma característica da função, tá? Então, quando aparece uma questão com esse tipo de pergunta, a pessoa fica com muita dúvida, tá? Aqui eu tenho uma pergunta sobre o tipo da função, e a questão me deu a lei, f de x igual a 3x mais 2, tá legal? Só que tem uma coisa muito importante aqui, que todo mundo tem que estar atento, que às vezes passa batido no enunciado. A função f dos naturais nos naturais. Então eu vou usar essa questão para explicar tudo o que é necessário para esses assuntos aqui. Primeira coisa, o que significa isso? Quando eu indico a função, eu tenho que indicar qual é o meu conjunto A e qual é o meu conjunto B, da onde a minha função está indo e para onde a minha função vai. Então, toda questão, sem exceção, toda questão de prova e vai tratar de função, ela vai indicar isso. Ela vai falar, olha, existe uma função f que ela vai do conjunto A até o conjunto B. Esse meu conjunto A, que é o meu primeiro conjunto, é o conjunto aonde fica o domínio. Certo? E o meu conjunto B, que é o meu segundo conjunto, é o conjunto aonde fica o contradomínio. Tudo bem? A função precisa indicar isso. Em geral, ela vai dos reais nos reais. Em geral, esses dois conjuntos são reais, tá? Mas nesse caso, são naturais. Então, nessa questão em especial, eu tenho uma função f que vai dos naturais nos naturais. Então, se eu estou trabalhando com natural, eu já sei que não pode negativo, eu já sei que inicia no zero e eu já sei que os números caminham de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu vou montar esses dois conjuntos para ajudar a entender isso daqui, tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar isso daqui? Eu vou ter o meu primeiro conjunto aqui e eu vou ter o meu segundo conjunto aqui, tá? Aqui vai ser o meu conjunto A, que é o meu domínio da função, e aqui vai ter o meu conjunto B, que é o contradomínio da minha função. Como a minha função ela vai dos naturais nos naturais, eu já vou indicar isso. 0, 1, 2, 3 e assim vai. Tá?
é infinito. Ele não vai até o 3, ele é infinito. E do lado de cá, eu vou colocar os 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai acabar no 8. Não ter mais espaço. E sinto muito, 3. Você será sacrificado. Vocês vão entender por quê. Tá? Então, eu já tenho aqui o meu conjunto A, já tenho o meu conjunto B. Lembrando, os conjuntos são infinitos. Eu só escrevi aqui alguns elementos. A lei de formação da minha função está aqui no quadro. F de x igual a 3x mais 2. Então, eu já sei qual é a minha lei. A lei é f de x, 3x mais 2. E é essa lei que vai me guiar aqui. Então, olha para cá. Se eu pegar o 0 do meu primeiro conjunto e colocar aqui dentro, 3 vezes 0, 0. Mais 2 vai dar 2. Então, f de 0 vale 2. Se eu pegar o 1 e colocar aqui dentro, 3 vezes 1 é 3, com mais 2, 5. O meu 1, ele vale 5. E agora aqui o 2, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Por isso que eu apaguei o 3, porque não ia caber aqui o que está relacionado a ele. Então, eu tenho isso daqui, certo? E agora, eu consigo analisar a minha função. Primeiro, eu vou verificar se a minha função é injetora ou não. Como que eu identifico se uma função é injetora ou não? Para uma função ser injetora, o que acontece? Eu não posso ter dois elementos, eu não posso ter um elemento recebendo duas flechas. Basicamente, eu não posso ter dois elementos no domínio com um único equivalente no contradomínio. Por exemplo, eu pego o número 1, jogo aqui e dá 4. Eu pego o número 2, jogo aqui e dá 4 de novo. Eu não posso. As flechas têm que ser com um único elemento endereçado. E isso acontece. Então, para ser injetora, tem que ser uma função onde cada elemento do domínio tem que ter uma imagem exclusiva no contradomínio. Eu não posso ter imagens repetidas. Tá? Professor, mas isso acontece? Acontece. Se a minha função fosse essa daqui, se eu pego o número 2 e coloco aqui, vira 4. Se eu pego o menos 2 e coloco aqui, vira 4 também. Então, o 2 e o menos 2, a flecha apontaria para o 4. Então, essa função não é injetora, mas essa função é injetora, tá? Então, para uma função ser injetora, precisa acontecer isso. Eu vou dar uma dica genérica para vocês. Para uma função ser injetora, ela tem que ser exclusivamente crescente ou exclusivamente decrescente. Tem que ser uma função que ela cresça em todo momento ou uma função que decresça em todo momento. Por isso que a parábola não serve, porque a parábola ela decresce numa parte e cresce na outra, entendeu? Como aqui é uma função do primeiro grau, ela vai ser crescente o tempo inteiro. Então, olha, F é injetora. Agora, vamos para a sobrejetora. Essa é muito mais fácil ver, muito. Para ser sobrejetora, o contradomínio e a imagem precisam ser iguais. Quem é contradomínio? É o meu segundo conjunto. Quem é a imagem? As respostas da minha função. Então, o 2 é a imagem, o 5 é a imagem, o 8 é a imagem, mas o 3 não é, o 4 não é, o 6 não é, o 7 não é. Nenhum número que eu coloque na função vai me dar como resposta o 3. Nenhum número que eu coloque na função
vai me dar como resposta o 6 e o 7, por exemplo. Então, eu tenho elementos que não são respostas de ninguém. Então, nesse caso, o meu contradomínio é maior do que a minha imagem. Então, não é sobrejetora. O nome é sobrejetora. Um conjunto está sobre o outro. Nesse caso, não acontece isso. Então, f de x não é. Então, essa minha função f de x, ela é injetora e ela não é sobrejetora. Analisando, letra A é apenas injetora e está resolvido. Tudo bem? Na nossa próxima questão aqui, ela fica na mesma página 66, ela é do mesmo nível, mas é a questão que vem anterior, é a número 4, tá? Olha para cá a questão. Seja f uma função definida no conjunto dos naturais, de novo, natural, e a minha lei é aquela dali, é uma lei esquisita. E ela me dá uma informação e me faz uma pergunta. Informação, f de 0 é igual a 0. Pergunta, e f de 2 vale quanto? Agora aqui é uma questão que eu uso valor da função. Acabei de explicar sobre característica, injetora, sobrejetora. Ah, tem uma que eu não falei aqui. Bijetora. Se ela fosse as duas ao mesmo tempo, ela seria bijetora, tá? Então, agora eu vou para o valor da função. Vou apagar aqui com vocês. E já vamos resolver a próxima. Primeira coisa que eu faço, eu vou primeiro entender como que a lei se comporta. A lei já está aqui indicado. Eu vou pegar essa lei e eu vou escrever aqui no quadro. f de x mais 1 é igual a 2 vezes f de x mais 3. Então, eu tenho essa lei aqui, ó. Tá aqui. Vamos entender como ela funciona? Aqui eu tenho f de x e aqui eu tenho f de x mais 1. Ou seja, é um o consecutivo do outro. Então, nesse caso, não interessa o valor do x que eu use. Posso usar x igual a 6. Aqui vai ficar 6, mas aqui vai ficar 7. Então, eu sempre vou ter um elemento e o consecutivo, sempre. A questão, ela me dá f de 0 e ela me pede f de 2. Então, eu tenho que usar o consecutivo para chegar até o 2. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu ganhei f de 0, eu vou usar 0. Eu ganhei essa informação, então eu tenho que usar. Então, a primeira coisa que eu faço é x igual a 0. Certo? Se eu usar x igual a 0, como que vai ficar isso daqui? Troca. Bota um 0 aqui dentro. Vai ficar f de 0 mais 1 é igual a 2 vezes f de 0 mais 3. Linha de baixo. Quanto que vale 0 mais 1? Dá 1. Então, eu vou ter f de 1 é igual a 2 vezes... Opa, f de 0. A questão me deu essa informação. O f de 0 vale 0. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 3. Bom, 2 vezes 0 é 0. Então, o f de 1 é igual a 3. Ganhei uma segunda informação. Ganhei não, né? Encontrei na raça. Tá aqui, olha. f de 1 vale 3. Se a questão pedisse isso, estava feito. Tem 3 aqui? Não, nem tem. Mas a questão não pede o f de 1. Ela pede f de 2. O que eu faço então? Dou mais um passo na minha função. Agora eu tenho f de 1. Então eu posso usar x igual a 1. E repito todo o processo que eu fiz aqui. Todo. Pega a minha função original e troca x por 1. Aí vai ficar assim, olha. F de 1 mais 1 é igual a 2 vezes f de 1 mais 3. Tá vendo? Vai ser a mesma coisa. Cada passo que eu dou, eu vou encontrar o elemento seguinte. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 é 2. Então, eu vou ter f de 2.
igual a 2 vezes f de 1. Se eu soubesse o valor desse cara, a minha conta seria mais fácil. F de 1 vale 3. Então, ó, isso aqui é 3 mais 3. Então, f de 2 é igual a 6 mais 3. F de 2 é igual a 9. E finalizei a questão. F de 2 é igual a 9. E aqui o 9 é a minha letra A. Tudo bem? Então, a minha segunda questão é uma questão que pede valor da função. E está feito, está resolvido aqui. Para descobrir o valor da função, eu tenho que ter dentro da função o número correspondente. Como eu quero f de 2, aqui dentro tem que estar o número 2. Tudo bem? Então, questão resolvida, capítulo comentado com vocês. Espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado. Tudo bem? A gente se vê num próximo vídeo e até a próxima.